Está valendo. Eu vou almoçar com o Faircast. Olha aí, ó, vai almoçar com o Faircast. E esse programa, ele é o resultado da progressão. A galera especialista de futebol mencionar que o Palmeiras já tinha ganhado o campeonato. Se eu posso estar nessa casa sendo mais lucrativo, cara, eu tenho que estar nessa casa sendo mais lucrativo. Evidente. Está valendo. Começando o Faircast de número 98. Quem nos acompanha no YouTube, muito obrigado pela audiência. Já estamos aqui com os nossos colegas aqui de luta. Eu sempre falo de luta, mas é no bom sentido. Colegas de apostas esportivas. Augusto Coelho, no centro da tela aqui para vocês. Seja bem-vindo. Obrigado pelo aceite do convite. E aí, Tiagão, e aí, Francisco, e os ouvintes aí que estão mais uma vez ouvindo o Faircast, agora o 98. Muito obrigado pelo convite aí, Tiagão, e vamos falar de futebol, de apostas, que é o que o pessoal quer ouvir, espero agregar bastante aí, vamos lá. Vamos falar, sim, de tudo um pouco, e também meu amigo aqui, Francisco, fazia um tempo que ele não estava aqui, hein? Mas está aqui ele de volta aqui, Francisco Máximo, obrigado pelo aceite e também pela presença. Valeu, Tiagão, valeu, meu amigo Augusto, estamos aqui sempre que podemos comparecer aqui no nosso Faircast, já estamos no 98, rumo aos 100, né? Já bastante tempo, e vamos aí falar um pouco de futebol, falar de análise, falar de apostas, e é isso aí. Sim, isso mesmo. Vamos lá, pessoal. Então, o tema de hoje aqui, do nosso Faircast 98, é Copas. Copas, como analisar jogos de Copas. Nós temos aqui a Copa do Brasil já nas oitavas de final, que vai começar as oitavas de final da Copa do Brasil. Temos a Copa América rolando aqui no Brasil, né, que ficou para o Brasil, e a Euro, né, e a Eurocopa 2020, jogando 2020, 2021, aqui a Eurocopa que já está definindo aqui, né, quase definido todos os times, faltam algumas definições apenas. Estamos gravando o Faircast na tarde do dia 23 de junho, onde neste momento estão entrando em campo França e Portugal. Que jogo espetacular. Eu nem sei o que Portugal precisa, mas ele não está garantido. Eu acho que se ele perde, não sei se ele classifica. Enfim, nós vamos falar aqui como que a gente analisa aqui, como que você, claro que é a nossa visão, né? Você talvez tenha uma visão diferente, até escreva aqui nos comentários, quem está ouvindo no Spotify também faz um contato aí com a gente para dizer como que vocês analisam. Talvez vocês fazem de uma forma diferente. Eu vou trazer mais o lado dos escanteios. Quem me conhece sabe que eu trabalho com cantos, né? Então eu vou trazer mais a visão de como eu faço para cantos, que talvez é diferente, né, do que o Augusto talvez vai trazer, porque ele vai trazer uma visão, uma outra visão. Então, vamos lá, vamos iniciar aqui o Faircast 98 falando sobre como analisar eventos de Copa. Augusto e Francisco, o que vocês diriam assim como talvez start assim para a pessoa que está nesse mundo das apostas e ela está acostumada a apostar talvez em Brasil A, Brasil B, que é um dos nossos campeonatos principais aqui, mas ele também tem vontade ou quer começar a apostar em Copas. É igual a análise, é diferente, no meu ponto de vista, para cantos é diferente, mas vamos começar com vocês aí e a gente vai trocando ideia, vai falando. Augusto, quer dar uma ideia aí como que é para o cara que tá lá querendo analisar Copas, que ele talvez tenha que levar em conta, fazer diferente de um Brasil A e B, de um campeonato de pontos corridos, quero dizer, né? Sim. É muito comum, né, Thiago? A gente, tanto você quanto o Francisco, a gente também, de aposta, a gente recebe contato do pessoal, né? Falando assim, cara, como é que eu faço para comparar dois times de séries diferentes? Série A contra Série C, né? Série B contra Série A, e como é que eu faço? E realmente, né, você está dentro de uma liga, você tem o seu power ranking, né, que norteia bastante o que você vai fazer nas suas apostas. Tanto pessoas que trabalham qualitativamente ou quantitativamente tem um certo ranking aí que ajuda. E quando você pega ligas diferentes, você fica, né, perdido, lógico. O pior time da Série A pode ser o melhor da Série D. Ou não, ou pode ser, estaria ali no meio da Série D mesmo, sendo liga diferente. E vai acontecer, né, desculpa te interromper, vai acontecer isso exatamente na Copa do Brasil. Eu acho que
eu acho que a dupla carioca, eu acho que o Fla-Flu, o Flamengo e o Fluminense vão pegar 2 times da série C ou D, né? Se eu não me engano. Se quiser que eu passe aqui rapidão, Thiagão, pro pessoal só para. Vou passar rapidão os confrontos. São Paulo e Vasco, Criciúma e Fluminense, Vitória e Grêmio, Fortaleza e CRB, Flamengo e ABC, Atlético Paranaense e Atlético Goianiense, Atlético Mineiro e Bahia, Santos e Juazeirense. Esses são os confrontos, né? Então a gente tem o Flamengo que pega o ABC e o Fluminense que pega o Criciúma. Então, assim, realmente é muito difícil você colocar um ranking, né? E fora que existe a parte da zebra. Aí a zebra, eu vou dizer que, obviamente, não tem como prever um jogo, muito menos prever uma zebra, né? Sim. Então, os caras vão usar feeling, vão usar outras coisas, mas o que eu acredito é que num jogo, você tentar conhecer mais as equipes, certo? A pessoa que trabalha de forma qualitativa, quiser, trabalha muito em pontos corridos, mas vai para a Copa, vai trabalhar numa Copa, entender o momento da equipe, eu acho que vai influenciar bastante, certo? O momento da equipe e como que ele está, como que aquele elenco está construído, está entrosado naquele momento, certo? Por que eu digo isso? Porque é muito comum você ver, por exemplo, e a gente vai falar disso, Francisco tem muito a agregar aqui, com o jogo do Cruzeiro, né? Ou, não vou nem citar a situação do Palmeiras, que eu acho que é um cenário diferente, mas o jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro, um time que está em momento, não está em momento bom, já tem, está na Série B, já não é um momento bom, certo? Iniciou mal, sabe? Tá aquele elenco que você sabe que tá querendo engrenar, ainda não tá engrenando, tá querendo, tipo, jogar a zica pro alto, mas ainda não tá. E pega um jogo que um time que é muito inferior, se for olhar tecnicamente, né? Era pelo menos para ser. E aí você identificar isso, e aí, por exemplo, o mercado você identifica, né? Eu não sei as linhas, tá, nesse jogo, para falar com o Francisco do primeiro e do segundo. Por exemplo, o Cruzeiro é time muito maior, vai estar uma linha de -2, -2,5, enfim. Não sei se estava isso, provavelmente não. Mas aí você identifica que tem alguma coisa errada no mercado. Que o mercado está pesando muito a camisa, muito a história. Então, se você deixar a história, a divisão do time para lá, e olhar um pouco mais para dentro da equipe, do como ela está jogando em um momento, você vai chegar mais próximo de uma comparação entre as duas equipes. E isso é a palavra-chave, comparação. Se você conseguir comparar as duas equipes, consegue dar uma proporção de vitórias para uma ou para outra e achar uma probabilidade de vitória aí, consequentemente achar a cotação. Mas esse nível de comparação, ele é fundamental, e além de ser muito difícil, mas é fundamental para você conseguir fazer uma análise qualitativa aí e conseguir trabalhar numa Copa, né? Boa. Não, você falou bem, principalmente na questão de comparação, né? E outra palavra-chave, momento da equipe, né? Justamente foi quando a gente estava falando aqui, né? Estudando os confrontos, a gente citou muito isso, né, Thiagão? O momento do Cruzeiro é horrível, o momento do time. Cruzeiro não tem um time lá, essas coisas. Vamos dizer, não tem ninguém com um nível estratosférico para diferenciar. O time do Cruzeiro é melhor tecnicamente do que o Juazeirense? Mas quanto? Né? Vamos dizer assim, qualitativamente. Tem alguém fora da caixa? Tem alguém assim, fora de série? Não tem, vamos dizer assim. Por mais que o Fábio, pela história, foi um goleiro fora da curva, né? Mas o Fábio atual, já nem isso não é tanto. Isso. Né? Aí se você tem um time que hoje os times do Brasil, top de linha, aparecem caras fora de série, ligeiro saem. Então a gente sempre tem jogadores bons, mas nada fora de série. Quando aparece um fora de série, ou seja, se você tiver um time bem ajeitado, hoje, numa Série B, numa Série C, desculpe quem quiser discordar de mim, fica à vontade. Mas se você tiver um time da Série B, Série C bem arrumadinho, com qualidades ali, ok, mas com um conjunto muito forte, cara, dá para bater de frente, principalmente com alguns times medianos que se dizem grandes hoje no Brasil, que a gente tem muitos times hoje que já foram grandes, que teve grande representatividade, mas hoje você vê pegando o Vasco, quase passou dificuldade. Você vê o São Paulo ganhou de 9-1, quando quis jogar. Mas vamos dizer que se o jogo do 4 de julho encaixa de novo, São Paulo ia passar por outras dificuldades. A gente vê times pequenos, quase inexpressíveis, fazendo frente para esses times hoje. Então,
trabalhar em Copas é um ambiente muito diferente do que você trabalhar ali na Série A, na Série B, na Série C. Enfim, aqui a gente está usando o exemplo da Copa do Brasil. Aqui no Brasil é uma forma de se trabalhar em Copas. Eu vejo diferente do que trabalhar numa Copa da Inglaterra. Concorda comigo, Augusto, Thiago? Aqui, o povo, os times dão uma certa importância para a Copa do Brasil, põe seus times titulares, e tudo questão de Copa, você tem que se adaptar às Copas daquelas regiões. Na Europa, eles têm tirar os times principais, colocar um time alternativo, e às vezes você tem um time ali da segunda divisão, ali um Charlton, um outro time, um Leeds, que já jogou segunda, que vem bem, e é um time bom. Então, é muito diferente trabalhar. O cenário de trabalhar na Copa, você tem que estar muito ligado nas informações, você tem que estar muito antenado no momento que o time vem dentro da Copa, principalmente. Acho que é um dos momentos chaves, né, que a gente pode estar citando. Ô, Francisco, sabe de uma coisa que eu acho interessante nas Copas, né? E aí é um outro estilo de trabalho, tá? Não, eu trabalho dessa forma, não publicamente, né? Não crio canal para nada disso, que é no live, né? Que é alguns jogos. E aí também é uma coisa assim mais pessoal mesmo, não assisti todos os jogos da Copa, mas assisto um jogo ou outro e percebo isso já pela experiência, por tudo que eu já trabalhei assim no passado, né? Que é você identificar momentos muito bons em Copas, diferente de um Campeonato Brasileiro, que é o quê? É momentos que a equipe precisa do resultado, certo? Ela está superior no jogo, ela está em busca do gol, entende? A outra equipe está acuada, e aí no mercado de gols, que é o mercado que eu gosto, você acha muita oportunidade. Nessa Copa, eu trabalhei em alguns jogos, né? Alguns jogos eu trabalhei, não trabalhei a Copa do Brasil toda, fui em alguns jogos mesmo. E esses alguns jogos que eu trabalhei, alguns tiveram oportunidades. Por exemplo, o ABC contra a Chapecoense. O ABC tinha perdido 3-1, foi para cima, fez um gol. O momento da Chapecoense naquele tempo era horrível. Vinha levando a traulitada de todo mundo. Exatamente. Aí você, por exemplo, identificar que a Chapecoense está no momento ruim, que ela está sendo acuada no jogo, que o ABC está com aquela vontade de fazer mais um gol, a gente classifica. Fora o dinheiro que eles ganham, a passar de fase, aquela emoção, aquela coisa que é grande para os jogadores, cara, eles jogam até acima do normal, se você for imaginar. Então, isso dentro do jogo, sem conhecer as equipes, entendeu? Sem conhecer a fundo as equipes, você consegue até trabalhar assim, né? Obviamente, se você for trabalhar direcionado a isso, não, eu quero trabalhar com isso, você vai ter que se especializar, vai ter que estudar bastante, né? Mas eu consegui observar isso, mais pela experiência, assistindo o jogo, que eu consegui observar. Consegui pegar um over 2,5. O jogo do São Paulo, eu acho que quase todo mundo que trabalha com gols se deu bem. Porque o São Paulo danou a fazer gol e não parava. E as linhas ali, quem pegou tática, quem demorou a pegar a entrada, aí só pegou uma linha muito esticada. Mas quem entendeu ali, ó, foi pegando gol atrás de gol, entendeu? E o São Paulo, nesse cenário do São Paulo foi o quê? O São Paulo perdeu o primeiro jogo de 3-2, foi para cima, tomou um gol, e eu não trabalhei no primeiro tempo, trabalhei no primeiro tempo só no segundo, então perdi as oportunidades do primeiro tempo, mas o São Paulo tomou o gol e foi para cima. Quando eu consegui identificar, e isso demorou um pouco, né, na minha leitura, que o São Paulo estava vindo para cima e tudo mais, eu consegui pegar uns gols. Poderia ter pego muito mais, né? Como eu acredito que muita gente... a faca mais, né? Como muita gente pegou muito mais, eu tenho certeza. Que quem já está trabalhando até nisso. Eu, como falei para vocês, não trabalho especificamente nisso, mas ainda assim consegui acompanhar. Então eu acho que na Copa, um cenário de forma de trabalhar é mercado de gols, como, por exemplo, o Flamengo conseguir tirar muito lucro jogando no Flamengo, que é o Flamengo superior, jogando muito mais, certo? E aí a bola ainda não entrava. A bola não entrava, entende? E aí você esperava, a odd valorizava tanto para o over quanto para a vitória do Flamengo. E aí quando valorizava, você conseguia pegar, certo? O Flamengo, se eu não me engano, no primeiro jogo, eu acho que eu peguei o HT, o 1-0 contra o Curitiba. E foi justamente, né, foi isso mesmo, né? Ele fez um gol no primeiro ou segundo. Mas justamente isso, você vê o Flamengo superior, o outro time conseguindo segurar. Até que horas ele vai segurar? Então, assim, essas leituras durante o jogo, sabendo do desnível das equipes, por exemplo, abrir o jogo, a linha está no menos 1,5, menos 2, e o time é muito superior mesmo, bem o exemplo do Flamengo, e ele não consegue marcar gol, não consegue, outro time vai segurando. Ele vai segurar até um certo tempo. Às vezes o time
faz o gol bem mais tarde, e quando faz, desanda a fazer. Então são duas oportunidades que surgem bastante em Copa, coisa que não é tão comum você ver nos pontos corridos, pela diferença ser um pouco menor entre as equipes. E outra coisa, né, Thiago, não sei se o Thiago vai falar agora. Pode falar. Principalmente, né, vamos lá, o exemplo do São Paulo. São Paulo perdeu o primeiro jogo, esse 4 de julho. Então, o time ali, principalmente trabalhar em Copas, é a questão de que é situacional. O time está precisando, tem muita necessidade, tem que virar o jogo, tem que fazer. Então, nas Copas, diferente dos campeonatos de ponto corrido, a necessidade do time fazer um gol, do time se trancar para não levar esse gol, é ali naqueles 30 minutos, 40 minutos. Então, você dá para fazer uma leitura, dá para pegar algo ali em live. Principalmente, eu gosto muito de trabalhar em live, nas Copas também. Acho que é interessante essa questão da necessidade ali e da superioridade do time. Às vezes a bola só não está entrando, né, Augusto? Questão de minutos, que você pode ter uma leitura ali, você sabendo da regra da Copa em si. O time precisa levar um gol, mas fazer 2 é tanto, então... Exatamente, saber a regra é bom. E se a bola não tá entrando, a gente aproveita nos cantos, né? Ela vai ter que ir para algum lugar. Eu tenho um ditado, quer dizer, um ditado que eu já vi dos cantos. Enquanto não sai gol, sai escanteios. Mais ou menos isso. O exemplo do Palmeiras, eu acho que vocês podem falar disso. Um exemplo parecido com o do Flamengo, mas resultado final diferente, né? Enquanto não sair gol, uma hora vai sair, não saiu, entende? Então, assim, é um cenário que você pode comparar aí com o Flamengo, que é um time teoricamente superior, você olha, né? E você fica naquela que o time tá jogando mais para cima, o time tá buscando. Aí, ou é um head aceitável, se estiver dentro do seu padrão de jogo, você fala, não identifiquei que é um head aceitável, ou se você tiver vamos dizer assim, uma perspectiva muito melhor de jogo, entender que naquele cenário ainda não está no padrão de superioridade que você queria para fazer uma entrada, mas aí tem que ter uma análise, um conhecimento muito mais aprofundado, mas eu conheço pessoas que têm isso e que demonstram, né? E aí não faria, por exemplo, faria uma entrada no Flamengo contra o Curitiba, mas não faria do Palmeiras contra o CRB, por exemplo, né? Mas aí depende muito de formato de trabalho e no live é muito importante você ter um método de trabalho e seguir ele, porque a chance de você cair pelo feeling, pela emoção nos jogos é brincadeira. É grande. Jogos da Copa do Brasil, dessa primeira fase, não, da fase anterior, esse jogo do Palmeiras com o CRB foi o único que eu tinha me anotado mais, assim, para fazer uma entrada no live. Mas eu queria pegar o over 8 cantos, FT, né? E eu pensei... Não dá tempo, né? Hã? Não deu tempo. Não. Eu fiquei pensando, será que vai dar tempo para pegar? Mas eu pensei, não, é o que eu quero fazer, eu vou... E tava de olho no jogo, olhando o jogo, e pensando, cada vez, cara, não sei, porque daqui a pouco não vai começar a sair escanteio, não vai dar mais. Mas eu esperei e consegui pegar com esse over 8 com odd próxima de 2 ali, cara. Eu consegui pegar. E aí, só que daí não saía escanteio. Eu peguei o over 8 com odd próximo de 2, virou 7,5, tava chegando no 7, já tava em 7 a 1,70, mas eu fiquei ali tranquilo, já tinha feito minha entrada no 8, não ia fazer mais uma entrada. Aproveitou, né? Não ia fazer mais uma entrada em cima. E daí foi engraçado que eu recebi mensagem de um seguidor, mas ele também é apostador já e tal. Só que ele é apostador novo, assim, eu quero dizer assim, não faz muito tempo que ele tá nas apostas. E ele mandou mensagem pedindo, cara, será que dá pra entrar nesse over? Quando tava no 8 ainda, só que já tava odd 2. Será que dá pra entrar nesse over 8 do Palmeiras? É bom? Eu disse, cara, eu já entrei, vale a pena, é muito bom. Pois eu tô com medo. Entende? Porque ele não tem tanto tempo, né? Mas isso logo com o tempo vai passar esse medo dele. Aí ele disse, eu tô com medo, tô esperando chegar no 7. Cara, entra no 8, eu não sei se dá tempo de tu chegar no 7 com uma odd boa. Daí ele disse, eu vou tentar esperar. E daí começou a sair, bom, foi aquilo, né? Só o Palmeiras fez 10 escanteios e no fim eu não sei se ele chegou a pegar ou não. Eu não sei se ele pegou o 9, porque ele não conseguiu mais pegar, sabe? Começou a sair, não conseguiu mais pegar o 7,5, que poderia ter pego com odd alta, porque chegou no 7,5 acima de 2 até, eu peguei 8 próximo de 2, mas chegou no 7,5 acima de 2. E aí, só que, porque ficou um tempo mesmo ainda sem sair escanteio, mas depois começou, porque o que vocês falaram já, a necessidade da vitória. O Palmeiras tinha que ganhar um jogo. E o gol não saía, e uma hora vai ter que vir os escanteios. Demorou um pouco mais do que até eu esperava. Mas saiu igual, e no fim do jogo, né, foi
Foi aquela loucura, né? Eu acho que até deu para pegar. Eu não faço, né? Eu não trabalho, mas eu acho que deu até para pegar o canto limite, né, Francisco? Porque foi nos últimos minutos ali que ainda saiu, sei lá, 2, 3 cantos seguidos ali, 40 e tantos minutos em diante. E eu vou até fazer 2 perguntas para vocês, né? Como você comentou aí, esse canto limite em jogo é exatamente isso. Os últimos 4 minutos de acréscimo, o time precisa do gol, o time é superior, ele tem condições de achar esse gol, é a hora que o goleiro vai para a área e faz gol, enfim. É a hora que sai 2, 3 escanteios seguidos. E vocês pegam muito isso, né, no canto limite, quem trabalha canto limite. Eu acho que sim, eu não faço canto limite, mas eu acho que essa assim, eu acho que é o cenário ideal, né? Eu acho que o cenário é esse, o time que favorito, especialmente, precisando da vitória e não consegue fazer o gol, acho que esse é o melhor cenário. Embora eu não faça, mas é o que a gente vê que de fato sai, né, os cantos. Né? O cenário é o ideal, só que o tempo, né, de tanto ser uma técnica bastante... Acaba que a casa suspende, segura hoje. Tem isso. Entendeu? Aí, às vezes, quando sai... Às vezes é legal quando sai, tu tá esperando ali e sai logo o escanteio. Porque ela, tipo, já saiu o escanteio aqui que era para ser o último. Então, a chance de... Ela ainda abre ali porque, ela não acredita mais que vai sair mais 1, 2 e tal. Aí deve ser interessante. Mas, assim, jogos muito visados, com um cenário ideal. Às vezes a casa da... Eu já dei uma olhada, Francisco, nisso, assim, eu falei, eu acho que aqui agora vai sair uns 2 cantos aqui. Eu não assisti um jogo, inclusive do Palmeiras. Aí eu fui no mercado lá olhar para ver como é que tá, só para acompanhar mesmo e tal. Aí quando você olha, você já suspendeu, aí sai um gol, um escanteio. E muitas vezes ela nem abre o próximo. Eu vi isso também, de suspender. E outra pergunta que eu ia fazer para vocês de escanteios é o seguinte, esse cenário, né, que vocês tem olham... outro método para trabalhar também, sem ser só no limite. Tem uma maneira que eu venho testando. Por exemplo, ali entre o minuto 78 e 80, abre-se aquela linha para sair mais 2 escanteios. Por exemplo, frente, você tem o canto à frente, exatamente. Over à frente. Over à frente. Por exemplo, você tem 7 escanteios. Você sabe que ali você vai ter 10, 15 minutos de jogo, dependendo do cenário, né? Exatamente. E como assim não um mercado vem sendo visado, mas não tanto como o limite, então você, vamos dizer assim, tem uma odd justa ali para aqueles 10, 15 minutos, um escanteio ali, 2 escanteios, sair 2 escanteios, você em 15 minutos, que eu acho que é uma coisa plausível, né? Para o cenário do jogo, né? E porque vamos supor o cenário aqui. Você tá o jogo Palmeiras e CRB. Concordem comigo se vocês não preferem fazer esse tipo de entrada? Que é uma alternativa, né? Que a gente vem estudando no canto. Tá com 78 minutos. Você tem over 9,5 com 8 cantos. Vocês pegariam a entrada ou não? Ou esperariam Sim. Até os 87. Eu acho que sim. Entendeu? Para pegar o limite, né? Para pegar o limite, vamos dizer que dos 78 até os 87, tem chance de ter um... Imagine comigo, dos 78 até o 87, tem chance de sair um escanteio ali? Tem. O time precisando? Então, ou seja, tu já vai ter aquele escanteio que tu já teria pro limite. Tu já elimina. É uma técnica... E dependendo do método de trabalho, você nesse intervalo, você tem os 2 escanteios que você precisa, e você ainda pode fazer uma entrada no limite, dependendo do seu método. Exatamente. Eu ainda prefiro fazer mais entradas, né? Eu ainda prefiro. É uma estratégia que eu venho estudando, que vem dando certo, entendeu? Legal. Sim, eu ainda prefiro esse over à frente que tu coloca do que o canto limite. Eu acho melhor esse over à frente, né? Porque tu tem até um pouco mais de tempo e outra, a odd é melhor. Não tem odds esmagadas, É porque assim, eu imagino esse cenário. Bora, vamos lá. Eu vou ficar esperando esses 10 minutos para sair o escanteio, que a chance de sair mais um ali, só para me pegar aquele último lá do 87, sendo que o jogo tá nítido ali que vai gerar escanteios, entendeu? Outra pergunta que eu ia fazer, relacionada a cantos também, é o seguinte, esse cenário, por exemplo, do Palmeiras, é um bom exemplo, né? Que o Palmeiras precisa da vitória, está atacando bastante, e por exemplo, entre aspas, né, cara, vai sair um gol óbvio, né? E a galera que trabalha com gols faz uma entrada no over limite com certeza naquele jogo, entendeu? É quase que sim, senhor, vai fazer entrada no over limite. Depois eu quero dar um outro exemplo de outro jogo que é perfeito, e muita gente não acha perfeito, mas é um cenário que eu acho perfeito para trabalhar em cantos. Pode continuar. Tá. Aí eu queria perguntar o seguinte, vocês fazem a leitura, por exemplo, entram no método de vocês para trabalhar no live, né? A qualidade desse ataque
Porque eu fico imaginando que a qualidade do ataque, por exemplo, é fundamental. Principalmente esse Palmeiras, que estava atacando, mas você via a qualidade para sair um gol, era mais fácil sair escanteio. Vamos lá, não é nem tanto qualidade, vamos dizer que é o que eu falo. Sabe o que eu reparo bastante? Principalmente nos ponteiros. Se for ponteiros com pé investido, olha, eu sei que tem muita gente que isso é bobagem. Cara, ponteiros com pé, vamos dizer, para dentro, por exemplo, um ponteiro esquerdo, com pé esquerdo, qual a tendência dele? Cruzar. Ele vai cruzar direto. Entendeu? Pode gerar ali um outro escanteio e tudo, mas o cara que tá naquele desespero, com o pé direito, o que ele vai fazer? Chutar de qualquer jeito. Entendeu? Vai chutar de qualquer forma. O cara que tá marcando ele vai tirar de qualquer jeito, né? Vai tirar de qualquer jeito, entendeu? Enfim, isso, você pega um cara com a perna, o cara, na teoria, o cara vai rebater para onde? Para frente, entendeu? Enfim, não vai ter que se virar tanto. Então, são cenários, cara. O que você tem que reparar mais é a questão da ofensividade dos times. Como é que eles puxam esse ataque, esse contra-ataque? É nas pontas? É puxando para o meio? Que não é um jogo tão legal para escanteio quando você puxa o jogo para o meio. Um exemplo de um time assim chama-se Barcelona. O Messi, quando o time está perdendo, o Messi segura a bola e ele fica ali, ó, sabe? No meio ali da área, querendo tentar achar um gol, segura, toca. É isso que eu reparo mais, muito mais do que a qualidade, mas assim, a imposição e se o time vem buscando as pontas ali, os cantos, jogadas laterais. Boa. No meu caso, o que eu vejo, assim, eu vejo o time. Bom, o Palmeiras, vamos nesse exemplo, Palmeiras CRB. O Palmeiras é superior, é muito superior ao CRB, ok. Ele já levou, aí já passou 80 minutos e ele não fez gol. É uma tendência alta de que ele faça gol nos últimos 10 minutos? Não acho tanto. Mesmo, ele vai seguir pressionando de qualquer jeito, mas se ele já não fez em 80, num jogo que ele é muito favorito, talvez ele não vá fazer esse gol. E aí ele vai acabar fazendo escanteio. Pode sair o gol, sim, pode sair o gol. E aí tu pensa num Palmeiras e CRB, onde 1-0 o Palmeiras, eu acho que era isso, era pênalti, né? Ou não? É um resumo. Contrário. O CRB ganhando de 1-0, era pênalti. Era pênalti. O Palmeiras tinha que fazer um gol para não ter que ir para os pênaltis. O Palmeiras ganhou o primeiro jogo e perdeu. Se o Palmeiras fizesse um gol, não ia para pênaltis, né? Então 1-0, se o Palmeiras empatasse 1-1, então, enfim, não precisava dos pênaltis. Aí tem um pequeno risco, porque se o Palmeiras vai lá nesses últimos 10 minutos e faz o gol, aí pode travar a questão dos escanteios. Mas aí antes, né, Thiago? Se ele fizer o gol ali até os 75, por ali, né? Isso. Porque se ele fizer o gol depois dos 80, vai ser o CRB que vai para cima. Então, assim, ou sai mais gol ou sai escanteio, não? Embora ali quem estava amassando em escanto, eu não sei se o CRB teve um escanteio no jogo, acho que foi um só. Acho que foi 10-1 ou 10-0 em canto pro Palmeiras. Era nítida a superioridade. Aí pode ser que... Mas eu acho que você veria diferente se o Palmeiras tivesse aberto o placar. Ou ficado no 0-0. Porque o CRB queria para cima. Mesmo não tendo talvez a capacidade de pressionar o Palmeiras lá atrás, eles iam com a vontade, entende? Então, o Palmeiras não acho que seria amassado atrás, mas que ficaria um pouco recuado e sofreria, eu acredito, entendeu? Pode ser. E agora eu quero te fazer uma pergunta de gols, porque daí eu vou dizer como que eu faço pros escanteios. Talvez seja a resposta igual. Mas num jogo, vamos pensar exatamente assim, no jogo de mata-mata, Copa do Brasil. Trabalhar para over gols é melhor no primeiro jogo ou no segundo jogo? Cara, pergunta maliciosa, né? Não. Não, porque assim, depende. O que acontece? O segundo jogo, ele é o definitivo, vamos dizer. O jogo... Isso. Você pode ficar 1-0-0, 1-0... Enfim, que o segundo jogo é que vai definir. Independente do placar do primeiro, o segundo jogo que define, né? Sim. O segundo jogo, você tem mais... Vamos dizer que você tem mais informações. O que eu vejo? Segundo jogo, você tem. Cara, o primeiro jogo ficou 0-0, certo? É isso que eu... Então, o segundo jogo, você sabe. Você sabe exatamente que os times estão no 0-0. Eles vão, talvez, preferir não sofrer gol do que em busca de marcar, certo? Sim. Agora, se até para o time inferior, principalmente, ou 2-1 para o time mais forte, quais as chances do segundo jogo ter mais gols? Eu acho que até mais alta.
Entendeu? Por quê? Porque vamos lá, o favorito fez 2-0. O segundo jogo é o seguinte, o pior tem que ir pra cima, não tem outra. Perder de 1, perder de 2, perder... Não importa. Sim. Vai ficar um 0-0? Pode até ficar um 0-0, mas eu duvido muito, entendeu? Eu duvido muito. Exemplo, Flamengo, ficou 1-0 no primeiro tempo, qual foi o segundo? 2-0. Eu já esperava mais gols que o primeiro. Não só 2, eu esperava até mais. Mas ficou 2-0, entende? Eu acho que para trabalhar gols, o segundo jogo vai ser melhor para você ter informação. O primeiro jogo você tem os times, mas você vai ter que ler no live, obviamente, mas você não vai ter uma identificação assim, cara, os times vão ficar retrancados, vai ser um jogo morno e 0-0, ou o time já vai golear no primeiro jogo e o segundo vai com folga. Entende? É muito difícil. Por exemplo, o Palmeiras, eu fiz entrada no primeiro jogo no HT, over HT Palmeiras. E quando o Palmeiras bateu ali, eu entrei na vitória do Palmeiras, no ML. Primeiro jogo, o Palmeiras ainda estava melhor no primeiro tempo. O gol saiu nos acréscimos do primeiro tempo, lá depois dos 45, e não teve mais gol no jogo. Nesse cenário, se você entrasse, não, o Palmeiras fez 1-0, agora vai deslanchar, vou pegar mais gol no segundo tempo. Ou tivesse entrado no over 1,5, que dava para pegar ali no final do primeiro tempo, você entende? E aí o Palmeiras fez gol no primeiro tempo, e foi um gol que bateu as minhas duas entradas, mas por pouco não bate, entendeu? Sim. Eu acho que o segundo jogo é mais interessante para pegar gols. E, inclusive, no segundo jogo do Palmeiras, obviamente que eu já comentei aqui, eu tomei o head no gol, over limite, tomei um head, né, realmente. E aí, depois vendo o jogo, eu acho até que foi, talvez uma leitura, daria para ver, mas eu fiz uma leitura que eu até compartilhei no Telegram, que era o gol do CRB, só que aí eu falei, cara, eu tava pagando 21. E aí eu falei, cara, foram 2 lances que o CRB teve de contra-ataque, até eu entrar, e depois não teve mais. Então, sim, a minha entrada não deu. Mas o CRB, as 2 lances que ele teve de contra-ataque no Palmeiras foram perigosas, entendeu? E o Palmeiras cada vez mais ia pra frente. Aí depois teve umas substituições no Palmeiras que eu não gostei. Eu falei, cara, esse correct score 2-0, a odd 21, vale uma... Eu falei, vale uma moedinha. Eu coloquei mesmo. Eu falei assim, porque, cara, se tiver... pode entrar no over 1,5, né, que é o over limite lá no caso. Aí você vai ter o green se o Palmeiras fizer, ou se o CRB, vai. Mas naquele cenário, faltava, eu acho que faltavam uns 20 minutos de jogo ainda, por aí, e tava pagando isso. E o CRB tomando pressão e só no contra-ataque. Eu falei, cara, aquela típica zebra completa, né? O time tá perdendo, vai pra cima, toma 2-0, acabou o sonho. E aí eu falei, cara, enfim. Não, Augusto, eu te perguntei isso, não foi nenhuma pegadinha nem nada, porque tu sabe que eu não ia fazer isso, mas foi porque para eu ver como que só para ver o que tu ia dizer, porque eu te digo já que assim, não é uma regra, mas uma tendência alta de que aí o Francisco pode dar a opinião dele, claro, são opiniões, mas para mim a opinião, o mercado de cantos, a competição mata-mata, é melhor o segundo jogo, porque exatamente pelo início da tua explicação, eu já tenho o resultado do primeiro jogo, eu já sei o que precisa acontecer no segundo jogo, e aí, mas é melhor, aí podem talvez pensar, Thiago, mas o favorito ganhou o primeiro jogo, então já ficou ruim para cantos. Dá uma olhada no handicap, porque se o favorito ganhou o primeiro jogo, talvez a casa de novo vai entregar um -3, talvez -2 pro favorito, mas ele já ganhou o primeiro jogo, será que não é bom +2? Né? O favorito ganhou o primeiro jogo, quem precisa ganhar é o outro time, então dá uma olhada no handicap. Se o favorito perdeu o primeiro jogo, talvez é bom o over, o mesmo handicap negativo, mas se não tiver muito esticado, e se o time tiver uma dificuldade muito grande para marcar o gol. Por exemplo, eu já não pegaria o handicap, não fiz nada no jogo, tá? Mas eu já não pegaria um handicap positivo pro Curitiba contra o Flamengo, por exemplo, porque o Flamengo é um time que faz escanteio, mesmo fazer, ele vai fazer o gol, ele vai ganhar o jogo, mas ele também vai fazer escanteio, né? E aí foi uma leitura talvez que eu tive, que eu escapei de um head, e talvez eu pegasse, porque quem tinha que ganhar o jogo era o Curitiba, talvez eu pegasse fosse pro lado positivo, mas eu acho que tava +3 ou +2,5 pro Curitiba, mas eu ainda assim achei arriscado, mesmo o Curitiba precisando da vitória, mas aí é porque o time Flamengo é um time que está nesse início de ano, pelo menos, fazendo muitos escanteios.
Aí tu tem que também conhecer um pouco do time, né? Da equipe, no caso. Mas eu acho que é bem isso. Do mata-mata, pelo menos para Kansas, mas o Francisco pode agora já complementar, vou dizer o que tu quer dizer. O segundo jogo é melhor, porque tu tem o resultado do primeiro e tu já sabe lá o que tu vai fazer no segundo, né? Tem um cenário, pelo menos. Trabalhar em mata-matas, a questão do segundo jogo, assim, não são todos os jogos, né? Tem jogos com boas oportunidades, né? E essa questão aí do favorito, às vezes tira, até por handicap mesmo, às vezes você tem uma linha, vamos dizer, pro Flamengo, acho que estava menos 1 e... Agora me esqueci. Foi menos 1,5, acho, era menos 1,25. Depois tu vai pro menos meio, o Flamengo, porque o Flamengo já ganhou o primeiro jogo, mas espera aí, é só na prioridade do time também não... Sabe? O time não é superior do que o outro, para mais meios, para a linha te deu valor, entendeu? Tem esses exageros aí. Segundo jogo é o ideal, você já falaram bem. Boa, falamos aqui de Copa, mais alguma coisa sobre Copa do Brasil, como analisar, acho que a gente passamos bem aqui como analisar a Copa do Brasil, porque agora a gente pode encaminhar aqui para outra Copa, ou as outras Copas, que é a Copa América, que está rolando no Brasil, e a Eurocopa, né, que a gente está na fase decisiva aqui de escolha de quais os times que vão passar para a próxima fase. Eu vejo como sendo bem diferente assim a análise, porque é seleção. Imagina que os melhores, tu pode escolher, os melhores jogadores daquela seleção estão à tua disposição, ou estão à disposição do técnico, e vão jogar. Aí tu junta vários jogadores excelentes, de vários times diferentes, que se encontram ali para jogar pela seleção, defendendo a sua seleção. E eu acho que para mim, assim, falando do mercado de cantos, eu acho uma análise mais difícil de fazer, porque eu tenho jogadores excelentes, mas de clubes totalmente diferentes, o jeito que ele joga no clube, talvez com os companheiros dele já é uma forma, e aí vai para a seleção, muda tudo. Eu acho bem difícil, mas ainda assim dá para extrair valor, porque eu acho que as casas, ou enfim, acabam colocando algumas odds erradas, mas não porque ela analisou mal, talvez, porque a gente tem um cenário ali que tá errado, aquela linha. Por exemplo, eu quero já trazer, e aí já vou deixar vocês, por favor, tomem conta aí do podcast, porque mesmo hoje, o jogo, ainda falei isso, os jogos que teve, eu fiz 2 entradas no HT, hoje na Eurocopa, o over 4 no jogo da Espanha e o over 4 no jogo da Suécia. O over 4 no jogo da Suécia ainda eu peguei a odd 2 ontem à noite. E o da Espanha, o 1,89. Mas assim, o que eu quero dizer é que para mim estava errada a linha e até a odd, mas especialmente a linha. Por quê? Porque Espanha, over 4 escanteios HT no jogo da Espanha. A Espanha tinha que ganhar o jogo. Ela ia fazer gol no primeiro tempo? Talvez fizesse, mas enfim, ela ia demorar pelo menos, eu esperava que pelo menos uns 15, 20 minutos para fazer o gol, e se ela levasse 15, 20 minutos para fazer o gol, ela já ia ter feito pelo menos uns 2, 3 escanteios, e contava que a Eslováquia fizesse pelo menos um. No fim não foi o que aconteceu, o gol saiu até os 30, mas só a Espanha fez escanteio, mas ela fez 4, então pelo menos deu void. E no jogo da Suécia com a Polônia foi melhor ainda, porque o over 4 com odd 2 estava bem errado mesmo. Tanto que só no primeiro tempo deu 10 escanteios, mas só porque a Polônia, nos últimos 6, 7 minutos de jogo, 6, 7 minutos do primeiro tempo, resolveu fazer muitos escanteios, mas também a Suécia fez um gol cedo, né, no início do jogo. E aí a Polônia, e aí de novo o cenário, a Polônia precisava vencer, senão estava fora. E ela já começa perdendo o jogo. Daí tu imagina, né, que ela ia mesmo para cima. E se ela empatasse, quem ia para cima talvez fosse a Suécia. Então, veja, na minha leitura, estava errada a linha, oferecer um over 4 HT num jogo que 2 seleções precisam do resultado, especialmente a Polônia, nesse jogo da Polônia, e mesmo no jogo da Espanha precisando do resultado, achei errada a linha, por isso que fiz. Mas assim, é um pouco mais difícil, né, de trabalhar com seleções. Mas não sei o que vocês pensam, o que vocês, como vocês analisam, né, seleções. Vamos lá, vou falar um pouco breve, que ser um pouco mais rápido nessa questão de seleções. Questão de trabalhar com seleções. Você falou, você junta vários jogadores que não atuam juntos, enfim. Eu não costumo trabalhar bastante com seleções,
Mas o que eu posso dar de dica para quem for trabalhar com competições assim é primeiro observar, né? Primeiro, eu acho que a fase de grupos, né? Toda tem as suas fases de grupo, né? Eurocopa, Copa do Mundo. Identificar o time ali que teve o melhor encaixe, o melhor momento para você ir trabalhando, pegar coisas a favor, enfim. Acho que é mais ou menos isso. Eu acho bem complicado trabalhar com seleções e torneios muito rápido, porque são jogadores que jogam muito pouco juntos, entendeu? Então acho bem complicado. Mas para quem acho bacana. É difícil, sim. É difícil mesmo. Eu levo para aquele método comparativo, né? Que é uma, como disse Francisco, uma percepção vai ser muito mais acurada, né? Que é você identificar os jogadores daquela seleção, ter um conhecimento aprofundado dos jogadores, certo? E acompanhar aquela seleção já há um certo tempo, né? Aquelas seleções e os jogadores, obviamente, nas suas ligas, porque aí você vê que é muita informação, né? As seleções, os jogadores, as ligas, aí já tem um monte de liga, muito tempo, para você entender realmente o encaixe que o Francisco falou daqueles jogadores, né? Por exemplo, você pegar na Copa América, você pegar as eliminatórias da Copa, que é o Brasil jogando com aquelas seleções, depois vai para uma Copa América, o Brasil jogando com as mesmas seleções, você já tem um parâmetro aí do que o Brasil é capaz, entende? Então, na fase de grupos, estou dizendo. No mata-mata é outro momento, né? Tem outros critérios, mas, enfim, isso é importante. Então, isso é importante. Agora, igual eu acho bem complicado, porque você tem que conseguir fazer essa comparação muito boa, entende? Porque você tem menos jogos. Se você tem menos jogos, você tem menos histórico, menos dados, né? Menos tempo acompanhando aquelas seleções, né? E várias convocações podem ter muitas alterações, às vezes pode ter pouca, enfim, depende da seleção aí. Então é uma coisa que é mais difícil de você acompanhar. Obviamente, estou falando do meio profissional, tá, pessoal? Quem está ouvindo a gente aí, a gente está falando aqui das pessoas profissionalmente que trabalham com isso. Porque se a gente for falar trabalhar em Copa, apostar em Copa, cara, você vai ver de roda de pessoas falando assim, vou botar para o Brasil ganhar, vou botar para a França ganhar, vou botar para... Enfim, entendeu? Vai entrar, vou botar para a Espanha ganhar, e nem sempre é assim, né? Muitas vezes você vai ver uma linha de -2, -2,5 para a seleção, e vai entrar no underdog, né, na seleção inferior, e vai dar empate o jogo, né? Prova viva aí, lá no nosso Telegram, do Linha de Aposta, o Hugo fez uma entrada contra a Espanha e ficou 1-1, entendeu? Entrada na Polônia contra a Espanha. Enfim, então, assim, tem que ter uma análise. O que acontece? Né? Aí já falando um pouco mais desse método de análise lá, que eu estou acompanhando, né, junto com o Guedes. O Guedes que está fazendo esse projeto lá no Telegram, mas eu estou acompanhando, porque eu não trabalho também com Eurocopa, Copa América, eu fiquei a par disso, de trabalhar. Mas o principal ponto para fazer uma análise nisso é o ranqueamento das seleções, entendeu? E isso envolve histórico, não tem como. O histórico é muito antigo, chega a ser 1 ano, 2 anos, sim, mas é o ranqueamento, certo? E se você for mais aprofundado, você conseguir dar ranqueamento para os jogadores, aí você consegue montar um modelo com isso, mas aí já é muito mais complexo, tem que ter esses dados mais para fazer um modelo disso. Mas o modelo, eu estou falando de modelo pré-game, tá, pessoal? Totalmente quantitativo, não que a gente falou no Copa do Brasil, de trabalhar no live, né? Trabalhar no pré-game mesmo. E tá sendo interessante a experiência que ele tá fazendo lá, tá positivo, né? São poucos jogos, obviamente, mas tá bem legal, porque justamente ele tá fazendo isso. Ele conseguiu fazer um ranqueamento das equipes, trabalhou os dados lá e conseguiu encontrar valores nos jogos, né? E com base nisso ele tá fazendo as entradas. Muitas vezes são entradas, assim, totalmente fora do normal. Em outras entradas, são entradas padrão. Por exemplo, o -1 do Brasil. Ele fez entrada no Brasil, a odd do Brasil caiu depois. Caiu em muito. Foi 1,94, acho que caiu para 1,83. Entendeu? Depois voltou ainda para 1,88 quando eu olhei. Mas, assim, caiu bastante a cotação. Então, o -1 ali, ele entrou e muita gente entrou. E quando a gente fala cotação cair na Copa América, Eurocopa, cara, pessoal, e eu tô falando aí pros meninos aí, é coisa de louco. Por exemplo, vocês sabem que eu trabalho na Premier League, né? Premier League eu fiz entrada, a linha cai, 10, 20 ticks. E quando isso acontece, fala, caraca, alguém moveu aqui coisa de 100 mil reais no período, né, na early ainda. 100 mil reais e coisa mais. Na Eurocopa, o nível tá muito absurdo, tá nível Premier League para lá. Por quê?
você vai ver o juice dos handicaps asiáticos tá na faixa de 2% de juice, entende? A liquidez lá, eu fui ver desse jogo, um jogo até interessante, foi da Eslováquia, eu acho que foi da Eslováquia que o Hugo mandou Esse agora? Eslováquia e Espanha? Foi Eslováquia e Espanha, deixa Hoje? eu confirmar aqui. Hoje? Foi hoje mesmo, que ele mandou Eslováquia e Espanha, mais 2 da Eslováquia, né? A Espanha deu de 5-0. Mas o que o mercado mostrou ali que foi interessante, né? A gente até mostrou para o pessoal aí que o Hugo Guedes conseguiu pegar, né, a linha, a odd no máximo, no ápice dela, e ela não chegou mais do que isso depois. Ou seja, estava entrando dinheiro na Espanha, no -2. Chegou o momento e ele conseguiu pegar o +2 da Eslováquia. Chegou o momento que o mercado, grandes investidores, chaves, galera que tem grana, botou dinheiro na Eslováquia. E foi muito dinheiro, porque a gente caiu de 1,95, eu estou vendo aqui, ó, para baixo de 1,70. Nossa, entendeu? é muita coisa, né? E sabe quanto que estava a liquidez quando eu olhei lá, Thiagão? 488 mil só na Pinnacle. Só na Pinnacle. Não, é bastante. A Pinnacle é a que mais recebe dinheiro nesse caso, então é a maior liquidez, os outros são ainda menores. Mas isso, só finalizando, que é uma coisa interessante para você olhar, que mesmo você falar, vou entrar contra a Espanha, aí quando eu falo de profissional trabalhando, não foi só o Hugo Guedes, entendeu? Foi grandes sindicatos, muitos investidores que têm muita grana, porque assim, você acha que você botar 5 mil reais ali de stake, você vai descer essas linhas tudo numa euro? Não vai não, entendeu? É muito mais dinheiro para descer tudo isso, é muito mais gente entrando com dinheiro. Então foi muito dinheiro que entrou na Eslováquia. A linha caiu para mais 1,75. Então, mesmo numa Eurocopa, onde o mercado é muito justo, você tem movimentos de odds para um lado e para o outro, porque pessoas com muito dinheiro, muito peso, né, e informação, conseguem mover essas linhas, conseguem identificar valor. Então, assim, se eles conseguem, é possível você identificar valor. Mas tem que tomar muito cuidado de querer só entrar no favorito. Não, vou entrar no favorito, que é garantia, a seleção França é melhor, vai ganhar, empata, aí você fica frustrado. Sim. E acontece, né, não? Sim, acontece mesmo. É mais delicado mesmo, mais complicado entrar em competições de seleção mesmo, né, porque é de fato difícil mesmo. E como o Augusto falou, acho que ainda a Copa América ainda é um pouco mais fácil, por causa que tu consegue pegar a fase de classificação aí, né, do que uma Euro, né? Próximo da gente, talvez, né, Thiagão? Talvez porque é mais próximo da gente, é verdade, tem isso também. Mais alguma consideração ou dica, enfim, colocação em relação só fazer mais uma colocação. Sim. É sobre as Copas dos principais campeonatos europeus, né? Que os times, você ter cuidado, trabalhar com esses tipos de Copa, da questão das escalações, né? Que podem oscilar. Você, quando trabalhar com qualquer Copa de maneira geral, você tem que ter bastante atenção se o time está dando aquela devida importância para aquela Copa. Acho que é algo que a gente só falou por alto, mas não entrou em detalhe. Acho que isso é de suma importância, o quanto aquele time está dando importância para aquela Copa. Então, tem que ficar muito ligado nisso, porque às vezes para um time, por exemplo, você está com o Flamengo decidindo o Brasil, e aí, por exemplo, está na quarta de final ainda da Copa do Brasil, às vezes para ele é mais prioridade estar ali no brasileiro, focado, sabe? Ver se o time está totalmente focado naquela Copa é de suma importância, entendeu? Eu digo isso porque os europeus, eles têm a Champions como prioridade, têm o Campeonato Nacional como prioridade, e às vezes ele acaba mandando um time alternativo. Não quer dizer que não é para você não apostar porque está com um time alternativo. Digo para você ver a importância, se aquele time já jogou, mesmo sendo alternativo, jogou bem. E até quando já está classificado, né, Francisco? Exatamente, são 3, 4 jogos, tá classificado, vai pro último jogo não querendo nada, e aí tem isso também. Outra coisa, falando sobre desfalques, é um cenário que a gente está vendo agora. Os times em Copas, em tudo, São Paulo parece que vai estar sem Benítez, parece que vai estar sem um bocado de jogador. Os desfalques que você tem devido a outras Copas, Copas que tiram jogadores das outras Copas, vamos dizer assim, de seleções. Então, sempre ficar muito ligado nessa questão de escalação, que eu falei, os desfalques, o quanto aqueles desfalques pesam, é muito importante, né? Desculpa. Boa. Sim. Ia falar, Augusto, alguma coisa? Não, era isso, concordando. É isso, né? Beleza, pessoal, então, olha, acho que
Vocês querem colocar mais alguma coisa? Não, né? Não, acho que tá bacana. Eu acho que foi bem, né? Foi bem aqui. Falamos aqui um pouco sobre como analisar Copas, né? Então, Copa do Brasil, começamos, depois falamos da Copa América e a Euro. Acho que foi legal, foi bacana. O ouvinte aí certamente vai pegar insights aqui, certamente, foi bem legal. E é isso, pessoal. O Faircast 98, então, agradece a todos vocês que nos ouviram até aqui e também ao nosso parceiro, né, aqui do Faircast, a Corner ProBet, melhor site de análise, né, melhor site pago, né, de análise. Lá você encontra estatísticas bem apuradas sobre o mercado de cartões, de escanteios e o mercado de gols. Então, Corner ProBet, cornerprobet.com, nosso parceiro aqui do Faircast. Vamos às considerações finais aqui do Faircast 98, começando com Francisco Máximo, diga lá suas considerações finais, agradecendo mais uma vez a presença do amigo flamenguista aqui no canal. Vamos lá, Tiagão. A gente falou bastante aqui sobre Copas, né? Sim. E a gente vê, às vezes, muitos apostadores focados em campeonatos principais, como o Brasileiro, Premier League, enfim, as Copas têm bastante valor, tem muito a se explorar, tem bastante oportunidades, então não deixem seus olhos fechados para esse tipo de competições, tem bastante coisa interessante. Eu acho que esse é o meu recado. Só fiquem bastante ligados, que é uma competição bem diferente do que os campeonatos regulares. E é isso. E foi mais uma vez um prazer estar aqui, viu? Com vocês aqui no Faircast. Boa, obrigado pela presença. E vamos fechar o nosso Faircast 98, então, com o palmeirense. Eu quero saber se o Hulk ainda vai um dia fechar a carreira no Palmeiras. Tu acredita nisso, ou Augusto? Pô, se tivesse vindo agora, vou dizer que teria sido bom, viu? Teria sido bom. Mas é isso. Mas ele é palmeirense, né? De coração. Ele vai concluir a carreira ali. O Hulk que eu conheço, que meu filho adora brincar aqui, é verde, né? Então. Bom, tem isso, né? Não sei se tem a ver. Mas enfim. Eu finalizo assim, concordando com o Francisco, né? E dando alerta também, que eu acredito que vocês também concordem, que as Copas valem muito a pena explorar, mas principalmente os apostadores iniciantes, que querem fazer tudo, não quer ter férias, quer trabalhar de janeiro a janeiro, não vá trabalhar em Copa só por trabalhar, só porque todo mundo trabalhar, só porque nós estamos falando ou outras pessoas estão falando que tem valor e tem como aproveitar oportunidades. Vá trabalhar consciente, entendeu? Estude e trabalhe. Porque muita gente fala assim, não tem futebol, o que eu vou fazer? Aí tem Copa, vou apostar em Copa. E agora não tem Copa, o que tem? Tem torneio de ping-pong. Não é viver de apostar não, gente. A gente tem que ter descanso também, tem que ter tempo para estudar e aprimorar. Então, se você quer aprender, pega essas dicas, anote, vai mais atrás, estude mais e se aprimore, entendeu? Busque acompanhar a CI e colocar no seu portfólio de ligas, de competições para trabalhar. E se não for o seu caso, paciência, faz que nem eu, relaxa e vai focar em outras competições. Mas é isso, Thiagão. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com vocês e saudade de estar aqui com esse Francisco Máximo aí, que é fera nas apostas esportivas, muito fera trocar ideia com ele. E foi muito bom estar com vocês aqui, pessoal. Valeu os ouvintes e forte abraço. Obrigado, Augusto, também pela presença, pela participação aqui. E então é isso, pessoal. Cuidado, né? Façam as análises sempre bem feitas, como o Augusto aqui e o Francisco já citaram. Sigam as dicas, as orientações aqui. E é isso. Fechando o Faircast 98, então, agradecendo mais uma vez a todos vocês. E até a próxima semana com o nosso Faircast 99. Tá chegando o Faircast 100. Tá chegando o Faircast 100. Um super convidado aí. Semana que vem tem o Faircast 99 e vamos lá com outros convidados, outros temas aqui de apostas esportivas.